Olá, bom dia! Começando mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Produtores no Rio Grande do Sul já contabilizam prejuízo de 600 milhões de reais. Monopólio da carne. Congresso Nacional tenta derrubar pacto comercial que desfavorece produtores. CNA anuncia 2 milhões de reais para ajudar vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. E na Dica de Ouro vamos falar sobre os benefícios de uma boa suplementação nutricional para cavalos. E mais, Brasil é destaque na produção de hortaliças. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição atualizando a situação das plantações no Rio Grande do Sul. Várias delas estão debaixo d'água. Os campos submersos pela água retratam o tamanho das perdas. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que os setores mais afetados pelas enchentes são o da agricultura, com prejuízo estimado em 435 milhões de reais, e da pecuária, são pelo menos 134,7 milhões. Na Serra Gaúcha, região que concentra a maior produção de frutas no estado, os problemas vão além das enchentes. As sedes das propriedades foram soterradas, estradas bloqueadas, além da falta de energia. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou que os deputados do Rio Grande do Sul poderão mudar a destinação das emendas para ajudar na reconstrução do estado. Os parlamentares terão direito de remanejar até 448 milhões de reais do orçamento de 2024 para reforçar o enfrentamento às enchentes e também a reconstrução dos municípios gaúchos. Até agora, o governo federal criou uma emenda de resgate emergencial que já soma 1 bilhão e 330 milhões de reais para os municípios em situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Pauta pela FPA, pelos membros, está aqui o deputado Sérgio Souza, está o deputado presente, teve conosco o deputado Tião Medeiros, que em discussão com o presidente Pedro Lupion, se conseguiu alguns alentos para a questão do custeio do investimento, para a questão do endividamento do produtor brasileiro. Dentre isso, o Plano Safra foi discutido hoje, o seguro rural, e me parece que está vindo aí alguns anúncios. Preciso fazer um registro, deputado Sérgio. A gente que tem, em alguns momentos, as discussões político-partidárias colocadas nessa questão do debate do agro, a questão do governo atual, mas, quanto a fato, não se argumenta. O atual governo tem tomado algumas medidas antecipadas para se diminuir certas crises que estão sendo criadas por questões climáticas, pela questão dessas evasões de divisa, como que coloquei do leite, que o governo federal tem se antecipado para trazer medidas que aliviem. E nós, enquanto Comissão de Agricultura e nossos membros, continuaremos a trazer essas necessidades aqui do produtor rural, a trazer aqui essas reivindicações para que, a quatro mãos, Congresso Nacional, o Poder Executivo, leve as soluções devidas ao campo, que tanto precisa, porque é lá que está a segurança não só alimentar, mas também essa segurança de emprego e renda que o Brasil tanto precisa. O estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de alimento e de produtos agrícolas do Brasil e tem um importante papel na exportação e no fornecimento de alimentos para o mercado interno, principalmente na produção de carne bovina e suína e de grãos como milho, trigo, soja e, no caso do arroz, o estado é responsável por 70% da produção do cereal. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que o governo federal poderá importar até 1 milhão de toneladas de arroz para manter o preço do produto estável no mercado interno. O transporte dos produtos também é um desafio. Já são quase 90 bloqueios nas estradas federais e estaduais do Rio Grande do Sul. Estragos que devem impactar o Brasil pelos próximos meses.
Deixei isso muito claro com os produtores hoje, com os sindicatos, com a Federação da Agricultura. Não é concorrer. A Conab não vai importar arroz e vender para os atacadistas que são compradores dos produtos do agricultor. Então, o primeiro momento é evitar desabastecimento, evitar especulação. E a hora do nosso Giro de Notícias. Encerrando sua edição mais recente com um estrondoso impacto econômico, a AgriShow 2024 consolida-se como a maior e mais importante feira agropecuária da América Latina. Com um volume impressionante de 13,608 bilhões em intenções de negócio, a feira demonstrou um crescimento sólido de 2,4% em comparação com o ano anterior, quando registrou 13,290 bilhões em negócios. Aproximadamente 195 mil pessoas transitaram pela feira, representando uma ampla gama de produtores rurais, desde pequenas propriedades familiares até grandes fazendas, provenientes de todas as regiões do Brasil e até mesmo de outros países. Um dos destaques desta edição foi a expansão significativa do número de startups participantes da Arena de Tecnologia e Inovação. Enquanto no ano passado 21 empresas marcaram presença, em 2024 esse número saltou para 40. Um indicativo claro do crescimento e da importância do setor de tecnologia no agronegócio. E um recente estudo conduzido pela Embrapa Caprinos e Ovinos trouxe à tona resultados surpreendentes sobre a relação entre práticas de manejo conservacionistas e o estoque de carbono no solo do bioma da Caatinga. De acordo com a pesquisa, a adoção de sistemas agroflorestais e outras práticas de manejo sustentável não apenas mantém o estoque de carbono, mas podem até mesmo promover seu aumento em longo prazo, em comparação com o que é observado na vegetação natural. Essa descoberta oferece uma perspectiva promissora para a mitigação da emissão de gases de efeito estufa. Os resultados do estudo indicam que os estoques de carbono no solo podem aumentar significativamente, chegando até 30,9%, quando adotadas práticas de manejo rotativo em sistemas agroflorestais, em comparação com a vegetação natural. De acordo com estimativas recentes do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Exalc-USP, o volume de mandioca processado pela indústria de fécula registrou uma queda de 9% na última semana em comparação com a semana anterior. A produção totalizou cerca de 61,6 mil toneladas, um reflexo direto do menor número de dias de moagem, especialmente devido ao feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. A redução do esmagamento levou a um aumento de ociosidade, que atingiu 51% da capacidade instalada na média semanal, conforme apontado pelo levantamento do CEPEA. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil abriu as inscrições para o Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024, voltado para produtores de mel de todo o país. O regulamento prevê a participação de produtores que produzam até 10 toneladas por ano. O mel deverá ter passado por serviço de inspeção de produtos de origem animal, municipal, distrital, estadual ou federal. Após a inscrição, o produtor deverá enviar 5 amostras do produto com no mínimo 200 gramas em cada embalagem. As amostras devem ser enviadas em embalagens de comercialização e o produto deverá estar rotulado conforme a legislação vigente. O Prêmio CNA Brasil Artesanal é realizado desde 2019. Já foram realizados concursos para produtores de chocolate, queijos, salames, cachaças, charcutaria, azeites e vinhos. Atualmente, está em andamento um concurso voltado para produtores de cafés especiais. E é hora da nossa dica de ouro, que hoje é especialmente para quem cria cavalos. A veterinária Júlia Isolde, da Vetoquinol Saúde Animal, fala sobre a importância de uma boa suplementação nutricional. Bom dia para todos que estão nos assistindo hoje. É um prazer enorme falar em nome da Vetoquinol e da Equistro, que é a líder mundial em suplementos para cavalos. E hoje a gente vai abordar aí, como você bem disse, o tema relacionado a uma boa nutrição, a uma boa suplementação que vai contribuir em todas as etapas de vida dos animais. Então, quando a gente fala em qualidade nutricional, a gente precisa de alguns fatores, aí, alguns nutrientes cruciais nesse período, que é a água, que é a fonte vital para todo ser vivo, precisa ter uma água de qualidade, precisa ter aí alguns nutrientes que a gente contribui com os nossos produtos, como principalmente as vitaminas, os minerais e os aminoácidos, tá? Então, quando a gente fala da dieta de um cavalo, de 60% a 70% é volumoso, precisa ter um volumoso de qualidade, precisa ter água de qualidade,
e precisa ter ali um concentrado de 30% a 40%, vai ser o concentrado e o sal mineral. Quando a gente fala de suplementação de qualidade, a gente vai entrar nesse adicional dos nutrientes, tá? Então, 60% a 70% da dieta do cavalo volumoso, 30% a 40% o concentrado, que é a ração, sal mineral, e aí a gente sempre coloca a suplementação como uma forma de correção dessa dieta que pode vir a ter alguns furos, alguns déficits nutricionais. E por isso que eles são de extrema importância. E aí, quando a gente equilibra essa dieta, esses nutrientes que possivelmente estão faltando, a gente consegue ter o sucesso em qualquer fase da vida, seja na criação de potros, seja na formação de um cavalo atleta, ou no desenvolvimento de um cavalo para lida no campo. Porque quando a gente fala desse volumoso de 60% a 70%, é mais do que a metade da dieta do cavalo. Consequentemente, por ser clima tropical no Brasil, a gente sabe que a qualidade desse volumoso oscila muito. Então, já existe um déficit pré-estabelecido na dieta que a gente consegue adequar ao máximo com o uso de suplementos, como os suplementos da Equistro, que tem uma alta biodisponibilidade, ou seja, uma grande afinidade do organismo pelos nutrientes para poder disponibilizar a dieta de maior qualidade possível. Nós sempre precisamos avaliar os cavalos de forma estratégica, de forma individualizada, de forma personalizada. Por quê? Cada fase de vida tem uma exigência nutricional específica daquela fase. Então, por isso que a gente precisa realmente sondar todos os pontos de controle para poder, de fato, criar uma solução específica para aquele animal. E aí a gente vai aí nessa avaliação entender qual que é a dieta atual, qual é o volumoso que esse animal come, qual é a ração, qual é o sal mineral, entender a qualidade e a quantidade dessa dieta que está sendo disponibilizada, para a gente entender quais são os nutrientes que esse animal está sendo exposto. E aí sim, a gente direciona o protocolo mais assertivo, mais adequado para aquela fase de vida específica. Intervalo comercial e na volta a gente traz a previsão do tempo para todo o país e ainda o monopólio da carne, que acendeu um alerta de debate no Congresso Nacional. É um minutinho, a gente já está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e no Congresso Nacional a bancada do agro tem buscado regulamentar a moratória da carne e da soja. Um pacto firmado há mais de 20 anos e que limita o acesso dos produtores ao mercado externo. Acordos comerciais entre empresas privadas e ONGs com o aval do governo federal têm travado o desenvolvimento e o setor de exportações do agro brasileiro. É quase impossível o parlamentar poder acabar com isso. Por quê? Porque não é uma lei, não está na nossa legislação, não está na nossa Constituição. E o que é de fato a moratória da soja e da carne? É um mecanismo que essas empresas criaram junto com ONGs, como eu disse, para que você não consiga vender o seu produto se for em área desmatada. Um produtor, às vezes, mora lá no Rio Grande do Sul e ele fala assim, bom, lá não vai ter problema, porque lá tudo faz muito tempo que foi desmatado e tudo mais. Não é assim, tá? Se você tiver uma área no Mato Grosso, por exemplo, que pode ser enquadrada na moratória da soja, o seu CPF, quando o seu CPF for enquadrado, em qualquer lugar do país onde você tenha outra propriedade, também vai estar relacionado na moratória da soja, que nada mais é que uma lista, digamos assim, uma lista que é feita por essas ONGs aí, que tira você da comercialização do seu produto. O assunto vem sendo debatido aqui no Congresso Nacional, que busca resolver esse impasse da moratória da soja e da carne. Um pacto firmado ainda em 2006 e que, além de ultrapassado, atende a interesses individuais, monopolizando alguns setores de produção.
ela está inserida na sua totalidade. Veja bem, no meu estado, a JBS chegou em vários pequenos frigoríficos que geravam milhares de empregos e comprou o frigorífico hoje e amanhã fechou o frigorífico, mandando todo mundo embora, né, e tudo mais. Então, nós passamos, você que é pecuarista vai me entender muito bem, nós passamos quase 10 anos com o bezerro a R$1.000, né? Todo pecuarista lembra disso. Nós tínhamos aí o bezerro variando entre 950, R$1.000, R$1.050. Em 2022 para 2023, nós chegamos a ter um bezerro com mais de R$3.000, né? Isso foi um ganho real para o produtor. O produtor conseguiu fazer cerca, conseguiu fazer um saleiro novo, ele conseguiu realmente reformar o seu curral, ele conseguiu sair de um período de crise. Veja você que assim que esse governo se instalou, o nosso bezerro voltou a cair e hoje tramita aí na faixa de R$1.500 novamente. Por quê? Porque nós temos um monopólio de tudo isso, né? Existe um interesse de tudo isso. Hoje, por exemplo, essas empresas que... Pode-se dizer a empresa, porque domina todo o mercado, né? Ela tem sim condições, como ela é monopolizada, de controlar todo o comércio de carne no nosso país. Então isso é muito ruim para nós. E outra coisa que é feito quando acontece, por exemplo, de se comprar um frigorífico e se fechar, você corta as pernas de uma empresa que poderia no futuro ser como eles. Poderia no futuro ser uma grande empresa. Você já está cortando ele pela raiz, que é justamente para não deixar se criar. Com o objetivo de mitigar esses contratos comerciais que prejudicam o setor pecuário, em Mato Grosso, uma lei estadual está em fase de aprovação e prevê acabar com todos os incentivos fiscais do estado para essas empresas. E ainda sobre esse assunto, nós procuramos um advogado especialista em agronegócio que falou sobre o monopólio da carne no país e o que pode acontecer a partir de uma regulamentação em lei. Berenice, essa é uma situação importante que, com certeza, todo pecuarista tem sentido isso na pele, seja ele atuante na fase da cria, da recria ou da engorda. Todo pecuarista tem sentido nos últimos anos um encurtamento da margem de lucro. Em alguns casos, na verdade, isso tem chegado até um negativo. Em alguns casos, a arroba produzida pelo pecuarista está mais cara do que ele está recebendo pelo mercado. E sobre a questão da moratória da carne, esse é um problema que nós temos hoje, principalmente por não ter essa regulamentação por parte ainda do Estado. Então, muitos frigoríficos, os grandes, né, até porque o mercado, e logo nós vamos entrar aí na segunda pergunta, na segunda parte da sua pergunta sobre a concentração de mercado, os grandes frigoríficos firmaram efetivamente alguns contratos comerciais com ONGs, sim, algumas instituições não governamentais, no sentido de não comprar animais, né, oriundos de áreas de desmatamento. Mas isso não quer dizer que sejam desmatamento somente ilegais. Qualquer tipo de desmatamento. Nós tivemos problema aqui no escritório de produtores, por exemplo, que em sua propriedade nunca teve nenhum foco de desmatamento legal ou ilegal. No entanto, a região da qual ele faz parte é uma região onde a família dele também faz parte. Então, tivemos um caso que um tio, por exemplo, teve uma autuação ambiental na sua propriedade que não faz nem divisa com a propriedade desse nosso cliente, e ele foi impedido de fazer um cadastro nesses frigoríficos e, portanto, vender a sua mercadoria. Veja, a autuação nem era dele, a autuação era de um parente, mas o frigorífico entendeu que, em virtude do grau de parentesco, esse gado poderia vir a ser transportado entre fazendas, não sei, talvez para camuflar de onde veio. Mas isso é um problema muito sério, porque não existe legislação que diga isso. Então, isso que está acontecendo é uma forma, inclusive, de restrição de mercado para aquelas pessoas. Esse é um problema muito sério no mercado. E considerando que o mercado hoje, brasileiro da pecuária, é um mercado que está cada vez mais concentrado, ou seja, está na mão de poucos, né? São poucos players grandes que controlam o mercado, hoje a gente está vendo a concentração vertical desse mercado. Então, portanto, grandes frigoríficos estão controlando tanto, né, a compra do gado do produtor como a venda dessa carne processada. Então, portanto, ele está no meio do caminho controlando as duas pontas. Então, quando você chega no tribunal e coloca esse confronto, né, entre o direito do produtor de vender aquele bem, né, e a proteção, entre aspas, do meio ambiente, esse é um argumento muito preocupante, principalmente pelo que nós temos observado nos últimos tempos nas decisões do Supremo Tribunal Federal, que são decisões, na maioria das vezes, não tão pautadas, né, em questões de cunho racional, técnico ou jurídico, né, e tem ido muito mais para
um caminho de modismo, mais um caminho um pouco ideológico. Tá? Então isso preocupa, né? Eu acho que a lei é uma grande iniciativa, eu acho que se todos os estados assim o fizessem, seria principalmente os estados produtores, né, os maiores estados produtores, como Goiás, São Paulo, Minas, os estados do Sul, seria uma grande iniciativa. Mas, além disso, eu acho que precisaria, sim, de uma atuação em âmbito federal. Tá? Eu penso que uma legislação em âmbito federal seria importante para regular, de fato, essa situação, né, da carne e também da soja, com critérios objetivos, tá? E a questão do que tem sido colocado, tem sido posto hoje, Berenice, sobre o fato da soja ou da carne vir de propriedades, né, que há desmatamento, mesmo que seja legal, isso é uma exigência, inclusive, da União Europeia, que é uma exigência que confronta com o nosso Código Florestal. Então, assim, essas grandes empresas estão colocando uma exigência que é feita por um organismo internacional que não é acolhido na nossa legislação nacional. Então, portanto, penso eu que essas empresas estão criando uma discriminação dentro do mercado nacional sem qualquer base legal e jurídica. Então, portanto, isso, no meu modo de ver, como essa é uma situação que ela não prejudica somente uma pessoa, só um pecuarista em especial, mas prejudica todo o mercado, tem um efeito em todo o mercado, seja no consumidor, seja na parte social, na geração de empregos, na distribuição de renda, seja no consumo. Eu acho que essa é uma atuação que deveria romper um pouco essa bolha, e as entidades de representação do setor, dos frigoríficos, até dos consumidores, o próprio Ministério Público, penso eu, que deveria ter um pouco mais de atenção para avaliar com mais cautela essa situação sobre o mercado, principalmente da carne no Brasil, e também, né, de repente, auxiliar o CAD nessa avaliação dessa operação de aquisição da Marfrig pelo Minerva. Confira agora como fica a previsão do tempo para a próxima semana em todo o país. A previsão para a semana dos dias 11 a 17 de maio em todo o Brasil pode ser vista, a previsão de chuva pode ser vista neste mapa. Podemos ver que a área central do Brasil continuará com a ausência de chuvas, pelo menos de chuvas significativas, toda essa área em branco neste mapa de previsão de chuva acumulada. E as chuvas tendem a seguir concentradas nas porções sul e norte do país e alguma variação de nuvens, com algumas chuvas passageiras também pelo leste do Brasil. Destacamos a situação do sul do país, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, que há uma tendência desse próximo final de semana, os dias 11 e 12, tanto sábado quanto do domingo, ser de tempo muito instável, com acumulados de chuva significativos novamente. Então, muita atenção, principalmente para o centro-leste do Rio Grande do Sul, áreas da região metropolitana, ali de Porto Alegre, litoral norte e também ali na Serra Gaúcha e a região do Vale do Taquari, que deve continuar recebendo voltar, na verdade, a receber alguns volumes de chuva expressivos. Entre a sexta-feira e até a segunda, os acumulados de chuva podem superar os 150 milímetros em alguns pontos dessas áreas. Então, muita atenção para esse setor e também a porção mais sul e leste ali de Santa Catarina, que deve receber algumas chuvas, principalmente a região do Planalto Sul, as áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, onde também pode ter volumes de chuva expressivos nesse período de 3 a 4 dias consecutivos. A formação de uma nova frente fria entre domingo e segunda-feira no sul do país vai incrementar então toda essa chuva. Essa frente fria tende a avançar pela região sul do país entre segunda e terça-feira, e já uma massa de ar frio avançará principalmente a partir de terça e quarta-feira, então derrubando as temperaturas na região sul e diminuindo as chuvas. Mas chamamos a atenção novamente que até segunda-feira o cenário para chuvas volumosas é bastante preocupante. Então, com o avanço desse sistema, ao longo da semana que vem, deve chegar alguma chuva também ali pelo litoral de São Paulo, a região ali do Vale do Ribeira, mas sem acumulados expressivos num primeiro momento.
Já no norte do país, principalmente ali o Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, com as pancadas de chuva pontualmente fortes, principalmente entre tarde e noite, não dá para descartar alguns volumes aí diários entre 50 e 70 milímetros ao longo da semana, assim ali como no norte e litoral do Maranhão. Já nas demais áreas da porção norte e leste ali da região nordeste, o tempo instável com algumas chuvas passageiras, mas também a princípio sem volumes expressivos. Com o avanço da frente fria mencionada sobre o sul do país, ao longo aí da semana que vem, a onda de calor que persistiu aí nos últimos dias, né, nesse começo de maio, deve já se romper. Muito embora ainda continue com temperaturas elevadas no centro-norte do país, todos esses tons mais rosados e avermelhados no mapa de temperatura máxima, mas já há uma tendência de romper com a onda de calor, principalmente entre Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo ali e o Rio de Janeiro. Então, em alguns pontos, principalmente mais entre Mato Grosso, Tocantins e Goiás, que vai continuar ainda bastante calor, temperaturas bastante elevadas, mas podemos ver aí o contraste das temperaturas na escala de cores. Mais ao sul, então, as temperaturas começam a ficar mais amenas e no centro-norte do país o tempo segue quente, mas já com uma tendência de romper a onda de calor. Você sabia que a soja se transforma em mais de 1.000 produtos, como remédios, cosméticos, biocombustíveis, alimentos e até construção civil? Buscando uma produção cada vez mais sustentável, a Rede Soja quer agregar potencial econômico, social e ambiental à sustentabilidade. Veja na reportagem de Alan Pitts. A soja responde por quase 50% do valor de produção total do agro brasileiro. A cada ano, a safra bate recorde. Em 2022-2023, a produção chegou a quase 322 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Nesse contexto, a Rede Soja Sustentável surge com o objetivo de estreitar os elos entre o potencial econômico, social e ambiental do agro tropical tecnológico e os anseios da sociedade urbana por alimentos mais saudáveis e sustentáveis, priorizando o enfrentamento das mudanças climáticas, como explica o empresário César Borges, que está à frente da iniciativa. Então, a gente percebeu que a soja tem algumas instituições, mas ela não tem algo específico. A gente decidiu agir a respeito dessa parte sustentável. E é claro, a gente precisa do apoio de todas as instituições já existentes. Aí vou citar algumas, peço já desculpas de não citar todas. Nós temos a Biov, que é uma instituição bastante forte, nós temos a Probio, nós temos a Ubrabio. Ambas essas três instituições defendem o interesse especificamente do biodiesel. Então, a gente quer agregar na comunicação, particularmente na comunicação, a gente quer atingir o urbano, porque a gente sabe que a comunicação do agro, de maneira geral, ela é muito focada nos próprios interessados. Então, a gente quer abrir, a gente quer atingir os jovens, a gente quer atingir as cidades, e a gente não quer ficar restrita aonde sempre se ficou. Então, isso é de um lado, mas a gente quer combinar Estado, ciência e a parte privada, os empresários também. Então, a gente nasceu praticamente ontem e a gente está conversando e dentre as instituições que eu citei, ainda não citei, a ProSoja, particularmente a do Mato Grosso, mas seria a ProSoja nacional, Sociedade Nacional da Agricultura, Sociedade Rural, o COSAG da Fiesp. Então, a gente quer ter uma interlocução com todos os agentes que falam sobre o assunto do ponto de vista macro.
E eu estou observando os ocorridos no Rio Grande do Sul, e eu tenho algum aprendizado novo, porque muitas pessoas falam de fazer um seguro rural, e aí eu participei ontem de um evento na COSAG, e que a pessoa nos disse que seria muito mais interessante que o produtor agrícola, em particular, ele pensasse em gestão de risco, e não especificamente em seguros. Seguro é um pedaço disso, naturalmente, para até baixar o seu custo de captação de recursos. E o preço da soja, hein? Como será que a saca do grão se comportou nessa última semana? O Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, conta tudo pra gente. Preços reagindo no interior do Brasil, conforme a Pátria Agronegócio já argumentava e posicionava a clientela em meados de janeiro e fevereiro. O preço caiu muito forte na final do ano 23, entre novembro e dezembro. Soja caiu em média R$20 a R$22 nas praças acompanhadas. MS, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais e Tocantins e demais regiões. Devido a uma desvalorização da ponta formadora de preço, Chicago e prêmio. Dólar até se estabilizou naquele período. Safra, muitas casas projetavam a safra próxima a 158, 154, 155 milhões de toneladas. O nosso número, desde meados de novembro para dezembro, já era um número muito próximo a 145 milhões de toneladas. Hoje o nosso número é 143 milhões e o mercado começa a conscientizar desse número. A partir disso, o mercado refletiu que preços naquele patamar que tinha em meados de fevereiro e janeiro não justificava naquele momento. Nossa soja chegou a estar em torno de 14% a 15% mais barato que soja americana. Naquele momento, muitas trade chinesa passou a comprar em solo brasileiro em volumes bem grandes, fazendo com que o nosso prêmio e o fator dólar em meados de março para abril puxasse a nossa soja em média 15 a 16 reais no Brasil. Quando você olha no preço balcão cooperativa, o preço nesse atual momento ainda está um pouco defasado comparado com os preços das trade ou em armazéns gerais. O mercado deve continuar firme até a entrada da safra americana. Intervalo comercial. E na volta vamos trazer algumas curiosidades sobre a produção de hortaliças no país. E mais, atualizações sobre o impacto das chuvas no Rio Grande do Sul. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, muita gente não sabe, mas o Brasil exporta hortaliças. E você sabia que o melão, a melancia e o morango fazem parte dessa classificação dos alimentos? Confira mais detalhes sobre essas culturas que são essenciais para a nossa saúde na reportagem do Alan Pitts. Hortaliça não é só salada. As verduras e legumes são ricos em vitaminas, minerais, fibras e fazem toda a diferença na nossa saúde. O Arley Nascimento, chefe-geral da Embrapa Hortaliças, revela todos os detalhes sobre os principais tipos de hortaliças, produção, cultivo e comercialização desses alimentos fundamentais. A gente está falando aí de um grupo, pelo menos 50 até 100 hortaliças, se a gente incluir aí as plantas condimentares, aromáticas, medicinais, esse número aumenta e mais recente, aí, com todo esse trabalho da Embrapa, com parceiros, com as PANCs, são as plantas alimentícias não convencionais, nós estamos falando de ora pronobis, de vinagreira, de peixinho, de beldroeger, então esse número aí sobe aí facilmente para 200 espécies. Obviamente, a gente tem um foco maior aqui dentro da Embrapa Hortaliças, trabalhando aí com as principais hortaliças, seja hortaliças folhosas, de raízes, de tubérculos, de bulbos, de frutos, e aí a gente chega facilmente aí a mais de 50 espécies. A produção de hortaliças
nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, tem sido produzida mais na região sul e sudeste, mais recentemente na região centro-oeste, de uma forma geral. Mas é claro que hortaliças, né, por exemplo, uma hortaliça folhosa, um alface, um cheiro verde, ela é produzida o ano inteiro em qualquer município desse país. Então, nós estamos falando que a hortaliça é produzida de norte a sul em todo esse país continental que é o Brasil. Mas é claro que existem alguns polos importantes de produção, Minas Gerais, São Paulo, aqui na região de Cristalina, Goiás, um pouco lá no Ceará, um pouco na região sul. Enfim, na verdade, as hortaliças, elas viajam muito, viu, Alessandra? Ela, por exemplo, uma hortaliça que não se dá bem no frio, numa certa época do ano, ela está produzindo num estado mais quente e vice-versa. Então, ela roda, até porque, para abastecer todo esse país e o ano inteiro, nós temos que ter esse rodízio aí de diferentes regiões produtoras para que não falte hortaliça na mesa do consumidor. As hortaliças, né, elas são produzidas, a maioria delas, num tempo relativamente curto, né, 50, 60, 70 dias, e em pequenas áreas, né, então a estatística é um pouco complicada, mas a gente pode falar em valores, né? Eu estava vendo os dados agora, recentemente saiu o valor bruto de produção, que é aquele faturamento que o agricultor tem na propriedade, de apenas 3 espécies, né? Cebola, tomate e batata, em torno de 37 bilhões de reais. Ou seja, essas 3 espécies somadas, elas representam um valor bruto de produção maior do que a cadeia do arroz, do feijão e de outras tantas. Então, assim, termos econômico, né, é um valor bastante expressivo, tem uma importância muito grande a cadeia produtiva, falando economicamente, sem falar da parte social, de geração de empregos, de manutenção do homem e da mulher no campo, enfim, além do fornecimento de um alimento de alto valor nutricional. Então, as hortaliças realmente têm uma importância muito grande. Ela deixou de ser aquela coisa de fundo de quintal, de hortinha, né? Hoje nós temos empresas, grandes empresas, médios e grandes produtores, inclusive exportando algumas hortaliças numa condição mais tecnificada, onde se utiliza aí altíssima tecnologia, com custo de produção relativamente alto, para atender aí um público que demanda cada vez mais uma hortaliça de melhor qualidade. Muita gente não sabe, mas o Brasil exporta hortaliças. Melão, melancia e morango são tecnicamente considerados hortaliças. E o carro-chefe na exportação é o melão, produzido no Rio Grande do Norte e no Ceará. Nosso melão vai quase todo para a Holanda, onde é distribuído para outros países da Europa. Nosso país também exporta melancia, principalmente as babies, sem sementes, além de gengibre, inhame e, mais recentemente, com a abertura do Mercosul, exportamos batata doce, cenoura, tomate e pimenta. Já o gengibre brasileiro é exportado para a Europa, Estados Unidos e Ásia. Por outro lado, o Brasil ainda importa muito alho, principalmente da China e da Argentina, além de batata pré-congelada para fazer batata frita, ervilha, lentilha, grão de bico e cebola, essa última da Argentina. Mesmo com tanta variedade, os brasileiros ainda não consomem tanta hortaliça quanto deveriam, ainda mais agora, com o aumento do preço das verduras e legumes. Nós, brasileiros, consumimos muito pouco hortaliças, comparando com outros países, né? Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela preconiza um consumo diário por pessoa, algo em torno de 400 gramas de hortaliças e frutas. E o brasileiro ele consome apenas 1/3 disso, 140, 150 gramas de hortaliça por dia. Então, isso é muito pouco. E se a gente observar isso, e a gente já tem estudos e etc., em regiões mais pobres, Norte, Nordeste, ou regiões de pessoas com menor poder aquisitivo, o consumo é menor ainda, né? Então, essas pessoas não estão tendo muito acesso
a hortaliça, principalmente aí em condições, né, de crise econômica, de inflação. Nós estamos falando aí de um tomate sendo comercializado a R$15, R$20 o quilo, um pimentão a R$30 o quilo, ou seja, é impossível, né, uma população de baixa renda estar consumindo isso, porque isso equivale a uma carne, né, a um macarrão, um arroz, um feijão, enfim. E o que está acontecendo, Alessandra? Essas pessoas estão deixando de consumir hortaliça, mais ainda, já tem um aspecto ainda cultural e etc., para consumir ultraprocessados. Isso não é bom. Então, a gente está observando, inclusive, aí dados, né, de outros órgãos do governo de obesidade em crianças e diabetes. Então, isso não é legal. A salada colorida ela é muito interessante, porque cada cor traz um elemento, traz uma vitamina diferente, um antioxidante diferente. Então, a população também tem que ser educada, informada, né, sobre isso, esse valor nutricional, né, das diferentes hortaliças, e a gente sempre recomenda, né, ter sempre uma salada colorida, porque você traz aí uma vitamina A, um precursor da vitamina A, uma vitamina C, um antioxidante tal, um licopeno, enfim, isso é muito importante, né? Mas, de novo, o preço alto realmente tira, né, essas pessoas, e mesmo classe média, né, você começa a optar por produtos mais baratos. No caso de hortaliças, nem tanto, porque o ano inteiro ela é produzida, mas fruta é mais disso, né? Frutas de época, então você tem que optar aí pelas suas compras, porque realmente não está fácil, não está acessível, né, a boa parte da população brasileira. E tem mais giro de notícias. O Ministério da Agricultura reconheceu os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte como livres de febre aftosa sem vacinação. Com isso, todas as unidades da federação já suspenderam a imunização dos rebanhos. A expectativa agora é conseguir antecipar o reconhecimento internacional dessas áreas, o que pode facilitar a abertura de mercados como o do Japão e Coreia do Sul, que só compram de mercados livres da doença sem vacinação. Recentemente, o Ministério antecipou a última campanha de imunização nesses 5 estados do Nordeste. A próxima etapa consiste na apresentação de documentação para a Organização Mundial de Saúde Animal, que é quem tem o poder de reconhecer o novo status sanitário do país. Para conceder a declaração de país livre da febre aftosa, a OMS-A exige a suspensão da vacinação e a proibição de ingresso de animais vacinados nos estados por pelo menos 12 meses. O Brasil deve apresentar o pleito em agosto deste ano. Já o resultado, se aprovado, será apresentado em maio de 2025. As chuvas no Rio Grande do Sul já afetam a importação de cebolas. A situação na fronteira do Brasil com a Argentina, em Porto Javier, mudou o cenário das importações, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. As enchentes causam problemas aos bulbos importados, que têm perdido muita qualidade devido à alta umidade e tempo de espera para o transporte. Na última semana, a travessia de balsas estava ocorrendo, mas o escoamento das cebolas já estava prejudicado por conta dos danos causados nas estradas. As regiões produtoras argentinas também registraram um alto volume pluviométrico nas últimas 2 semanas, o que tem feito alguns comerciantes brasileiros darem preferência às cebolas chilenas de melhor qualidade. O aumento da cebola diante da menor oferta foi de 2,4%, se comparado ao preço da semana anterior, e fechou a média de R$ 116 a saca de 20 quilos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, anunciou a doação de R$ 2 milhões para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, João Martins.
que disse estar ciente que no estado os pequenos produtores rurais perderam toda a plantação por causa das enchentes e que a CNA não poderia ficar omissa nesse processo. Após grandes quebras de safra de soja, o Rio Grande do Sul voltaria ao posto de segundo maior produtor da oleaginosa, mas a Associação dos Produtores de Soja do estado já descarta essa possibilidade, sendo que 1,6 milhão de hectares dedicados à cultura ainda não foram colhidos. Contudo, analistas reforçam que, por enquanto, é impossível saber o quanto dessa área pode estar submersa. Mais de 500 bois foram resgatados de fazendas de criação nos últimos 3 dias na região do município de Triunfo, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Imagens mostram os animais com a água na altura do pescoço. Há relatos de produtores que perderam o lote inteiro de gado, bois de confinamento na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul, ainda não é possível quantificar as perdas. A dificuldade das autoridades e dirigentes do setor, no momento, é conseguir contato com os produtores rurais, já que as chuvas interromperam os sinais de telecomunicação. E diante de uma das maiores tragédias climáticas do país, a discussão em torno do seguro rural, nesse momento, reacendeu um alerta sobre a importância desse instrumento político que foi criado justamente para proteger os produtores rurais de eventuais perdas financeiras em fator de fenômenos climáticos. O deputado Rodolfo Nogueira, que é da Frente Parlamentar da Agropecuária, conversou com a nossa equipe com exclusividade sobre esse assunto. O seguro rural que o produtor hoje... Eu tenho amigos aí, tem produtores rurais com a safra retrasada de milho, né? Ou seja, safra 2022, que o seguro ainda não pagou, o processo que está na justiça, o banco alega uma série de condições, então uma parte muito séria aí do campo é a questão do seguro rural e que a gente está vendo cada vez mais, né, o produtor ficando à mercê dos bancos e à mercê de uma política com certeza muito negativa na questão do seguro rural. Nós precisamos urgente de uma proteção para o agronegócio, para o produtor rural, e que esses seguros que foram contratados pelo campo, pelo produtor rural, sejam respeitados, cumpridos e pagos, para que o próprio negócio do produtor não seja engessado e não seja paralisado por conta desse não pagamento, né? O governo federal que nomeou o agronegócio como seu inimigo número 1, né? E coloca realmente os ministérios aparelhados contra o agronegócio. O Lula, no seu discurso, fala: nós estamos se aproximando do agronegócio, mas na prática o governo federal age de uma outra forma, colocando os ministérios, o Ministério da Economia suspendendo linhas de crédito, né? Taxando juros altos aí para o campo, né? A gente vê o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, voltando essa indústria da multa, voltando com o fisco de gado nunca visto no Brasil. A gente está vendo o Ministério do Trabalho aí atuando, achando pelo em ovo aí pelo Brasil inteiro, através das suas multas e dos seus processos de trabalho análogo à escravidão, com muitos produtores. E a gente vê também aí o Ministério do MDA, né, do Desenvolvimento Agrário, né, cada vez mais passando pano para o MST e nas suas invasões. Então, ou seja, o gargalo hoje do agronegócio, do homem do campo, é muito grande. Hora de conferir o que acontece no país na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro desta semana, destaque para o Cristalino Agro Show, de 17 a 19 de maio em Mato Grosso. A expectativa é receber cerca de 6 mil pessoas, incluindo produtores, empresários e especialistas. Haverá exposição de maquinário de última geração e também grandes atrações musicais, como os shows de Zezé de Camargo e Luciano, Paula Fernandes, entre outros. Já de 14 a 17 de maio, acontece a Fei Banana, no Centro de Eventos de Pariqueraçu, em São Paulo. Consolidada como uma das maiores feiras de bananicultura da América Latina e a maior do Brasil, o evento conta com exposição dos principais componentes da cadeia produtiva de banana, através de insumos agrícolas, agrodefensivos, produtos tecnológicos e máquinas em geral a serviço do produtor. De 14 a 15 de maio, é a vez da 11ª edição da Confinar 2024, um dos maiores eventos de pecuária de corte do Brasil em Mato Grosso do Sul.
Entre as palestras, discussões importantes sobre as perspectivas para a pecuária de corte e grãos e a utilização de bioinsumos na agricultura, entre outros temas importantes. O AgroBalsas 2024, o maior evento de agronegócio do Maranhão, será realizado de 13 a 18 de maio, na Fazenda Sol Nascente. Serão realizados cursos e oficinas diversas, incluindo operação e manutenção de máquinas agrícolas, exclusivo para mulheres, análise e classificação de grãos e operação de drones. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Para rever esta edição e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro. E também siga o nosso canal no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você! Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida.